Bem, continuando a aula então sobre a Revolução Francesa, nós vimos, né, no último vídeo que as proporções tomadas pela Revolução, né, e da população mais carente, com muito ódio, né, da nobreza, do clero, é demonstrado nessa imagem aqui, que eu coloquei para vocês até no vídeo anterior, né, a violência contra a nobreza, né, os túmulos reais sendo assaltados, as riquezas sendo roubadas da igreja e a proporção tomada. Esse período, né, foi chamada de Grande Medo. Envolvia a classe média e a aristocracia que nutria um grande temor em ser atingidos pela Revolução. Quando a máquina estatal francesa, né, ruiu, quando o Estado francês acabou, quando o rei foi vencido, aceitaram logo de cara a extinção dos seus privilégios, né, que vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai ser a igualdade dos homens perante a lei. Então, entendam. Os lemas da Revolução Francesa agora, égalité, fraternité, né? A égalité aqui é no sentido jurídico, tá? Não de posse, não de bens, beleza? Hobsbawm deixa claro isso aqui, na frase dele, quando ele fala que a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a queda da Bastilha, não era a favor de uma sociedade igualitária e democrática. O liberal não é a favor da democracia. Ponto. Apesar de democracia e liberalismo andar juntos ao longo da história, eles não são a mesma coisa. Geralmente o liberal clássico, ele defendia o voto censitário, como vai ser feito na primeira fase da Revolução. Beleza? Voto censitário, para quem não sabe, é por renda. Porque quanto você recebe? Pois não era adequado para uma burguesia que procurava se estabilizar no poder e lutava por uma monarquia constitucional. Eles não queriam uma república, eles não queriam mudanças abruptas, beleza? O caráter burguês da declaração pode ser constatado pelo direito à propriedade assegurado na declaração. Então, se eu pegar a declaração, que vai estar aqui, ó, essa que está aqui, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, beleza? Aqui é a imagem dela e os preâmbulos dela, lembrando que é uma declaração, e o que é mais engraçado, que neste momento do Grande Medo há uma participação muito grande das mulheres, né? Há um exército só de mulheres, beleza? Como mostra aqui, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, te mostrando o papel, né? A Jornada de Outubro, que é a marcha das mulheres sobre Versalhes, a participação feminina que foi muito grande. E apesar disso, a Declaração dos Direitos é do homem, né? Não é reconhecido a mulher despeito a lutas dela. Lembrando que o liberal, né, a maior parte conservadora, não é adepta a mudanças repetidas, tá? Então eles não fariam essas mudanças. E aí isso é dado à parte mais radical da Revolução, que nós vamos ver depois, beleza? E aí você tem então essa declaração aqui é outra imagem dela pequena, né, com o chapéu, com o barrete frígido, que era o símbolo da Revolução, tipo o chapéuzinho do Smurf, né, vermelho, com o símbolo das três cores, da liberdade, igualdade e fraternidade entre os revolucionários, e aqui te mostrando o que foi feito por essa declaração. Abolição dos direitos feudais, essa declaração, fim da monarquia absolutista, início de uma monarquia constitucional, ou seja, agora tem os três poderes, o rei representava o poder executivo, a igreja perdeu seus bens, houve uma nacionalização desses bens, o clero se tornou pessoas comuns, né, a constituição civil do clero, e o voto censitário masculino. Aqui, de certa forma, parte da população, apesar de achar que a Assembleia estava de acordo com a Revolução, eles vão se sentir traídos aqui, porque eles não participam da votação. E aí, então, surge uma nova Assembleia que se divide em três grupos principais que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Então, alguns autores colocam aqui como a primeira fase da Revolução, que seria em 1791, 2 anos após os eventos, né, do Grande Medo e as mudanças todas. Em 91 é aprovada a Revolução. Então, de 89 a 91 começa a primeira fase, que é a Assembleia, começa a monarquia constitucional. A Assembleia Constituinte foi feita antes, naquele momento da Revolução, que é feito a lei, e agora a primeira fase é a monarquia constitucional, com os três poderes que eu já tinha falado a vocês e mostrando a vocês agora, né? Assembleia Legislativa, o poder legislativo, ou seja, que faz as leis, o poder executivo na mão do rei, pode vetar leis, executar leis e nomear seus ministros, tá? Percebendo que é igual da presidente da República de hoje,
porque aqui eles estão tendo uma monarquia constitucional baseada no liberalismo, beleza? E o poder judicial, juízes, tá? Agora, é claro, né, aqui tudo censitário, e aqui está como podia voltar. Pagavam mais de 10 libras ativos, né? Mais de 3 libras, então eles detalharam e houve uma exclusão de parte da população, principalmente daquela população pobre, os sans-culottes, né? Que era aquela massa urbana, muitos desempregados, outros recebendo muito pouco, e aqui a revolução caminhando para um lado difícil, porque neste momento a Assembleia então é dividida em 3 grupos principais que eu vou apresentar a vocês aqui. Então essa monarquia constitucional começa a apresentar alguns problemas. Primeiro, a retirada dos grupos, então, que eu acabei de falar, mais pobres, né, da população. E mais, o rei e as outras nações, principalmente Áustria, Prússia, né, até a Inglaterra por debaixo do panos, começam a temer, tá, a expansão do liberalismo. A Inglaterra era liberal e tinha seus interesses, não queria uma concorrência na Europa. Tá? Daí, então, ser contrária à França. E as outras nações, por exemplo, como a Áustria e a Prússia, a Áustria porque a mulher do rei que estava em cativeiro, mesmo sendo reconhecida monarquia constitucional, mas estavam presos, tá? Eles sentiram-se ofendidos e queriam a libertação da Maria Antonieta, que era de origem austríaca, Habsburgo, tá? Família importante austríaca. E as outras nações, temendo o espalhar da revolução, tentavam, então, invadir a França também. Beleza? E por isso, o rei, neste momento, devido àquelas intrigas palacianas que eu já havia falado anteriormente, ele é acusado de tentar apoiar nações estrangeiras de invadir a França e libertar ele. E a família real, então, devido a o rei ser acusado de traição e percebendo o caminhar, desenrolar dos fatos, temendo pela família por ele, tenta fugir do dia 20 e 25 de junho de 1791. Obviamente serão presos e condenados, tá? Então, a Assembleia Francesa julga o rei e condena ele por traição. Como é que estava essa Assembleia Francesa? Quem eram os partidos, né, presentes na Assembleia Francesa? Você tinha os girondinos, que nós chamamos de planícies, então tinha uma Assembleia, ficava-se ao alto à esquerda um grupo, ao centro outro grupo e à direita um grupo. É aqui que surge a primeira vez na história a divisão entre direita e esquerda. Então o que está acontecendo aqui? A pessoa, a esquerda é socialista? Não, não é. Aqui nós estamos tendo uma divisão do liberalismo. Tá? Um liberalismo progressista radical e um liberalismo conservador. Tá? Então cuidado. Às vezes você chama alguém de socialista, hoje ele não é socialista, ele é apenas um liberal progressista. Beleza? E aí depois eu posso até narrar e te explicar qual é a diferença desses fatos, principalmente quando eu der a aula sobre Peter Burke, sobre conservadorismo. Beleza? O que vai acontecer então? Esse pessoal da direita foram chamados girondinos, porque eles habitavam um bairro chamado Gironda, que era o mais rico da região. Beleza? E aí era nobreza liberal, alta burguesia, parte do clero, que estavam neste local da Assembleia. Ao centro estava a nobreza, tá? Ou a burguesia financeira, então estavam num lado central lá, parte da nobreza e da burguesia financeira estavam no centro. E no alto à esquerda, a baixa burguesia e o pessoal, principalmente os condeliers, que eram grupos mais radicais, mais pobres, que representavam o interesse do povo. Então você está dividido agora os da direita e os da esquerda, os liberais radicais e os liberais moderados, liberais que eram mais conservadores, beleza? Para relatar isso, vou te mostrar uma frase aqui do Hobsbawm, né, naquele livro dele também. Eu estou usando muito Hobsbawm, que ele era um autor que estava sempre presente nas provas do Enem. Esse ano eu não sei como é que vai ser, né, a questão do Enem, mas ele estava sempre presente nas provas do Enem. E ele fala o seguinte: a pressão da esquerda, ou seja, jacobinos, ou seja, os liberais radicais, tá? Quando jacobinos é um clube social, Jacques, né? A esquerda é cada vez maior, então a pressão, né, por igualdade jurídica e até voto, sufrágio universal masculino, beleza? O grosso da classe média burguesa, por medo de perda de suas conquistas, então a classe média burguesa, a alta burguesia, com medo de perder os seus privilégios, toma um caráter mais conservador. O que quer dizer isso? Quer manter a ordem antiga e não mudar? Não.
Eles querem a mudança, mas as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida. Eles estão pregando que as mudanças sejam de uma forma mais lenta. Calma, estamos mudando. Enquanto isso, o grupo liberal radical queria uma mudança abrupta social. Daí que eu já expliquei isso em outros vídeos, a diferença do conservadorismo e do reacionário. O conservador acha que as mudanças têm que ser devagar e as mudanças estão indo rápidas. Quem não quer mudar é o reacionário, que quer manter tudo como era antes. Beleza? Aqui não. Então a burguesia toma um caráter conservador. Os jacobinos, né, que era esse grupo liberal radical, era muito radical e sem uma oposição para contrapô-la desviaria do ideal de uma sociedade burguesa, ou seja, tomaria proporções de uma burguesia, de uma classe mais popular do que burguesa. Né? Então, entre os jacobinos tinha os sans-culottes, aquela classe mais revolta, que era o grosso do exército francês, era o grosso do exército revolucionário, porque formou-se um exército revolucionário contra o rei. Esse exército revolucionário, o próprio nome dele vai indicar uma coisa também de interesse público, as pessoas citam essa palavra sempre, eles formam uma comuna parisiense. A palavra comuna hoje é usada para quem é comunista, mas naquela época, comuna eram os defensores de um governo democrático com sufrágio universal masculino, onde as pessoas pudessem escolher seus governantes. E quando Marx escreve um manifesto comunista, ele se refere a essa comuna aqui da França, e não comunismo ideológico de Lenin, tá? Porque Marx não pregou o comunismo, ele era materialista. Comunismo é um idealismo, é algo que há por vir, é uma vislumbre de uma sociedade utópica, beleza? Então, diferente aqui, as pessoas confundem isso também. Entre os jacobinos, então, encontravam-se os sans-culottes, pequenos negociantes, comerciantes, artífices, lojistas, artesãos, que eram, na verdade, a principal força de choque da Revolução Jacobina. E eles queriam, né? O Hobsbawm já faz uma colocação marxista aqui, né? Coloca entre burguesia e proletários, tá? Uma classe. Só que eles voltavam sempre os seus interesses para as classes mais pobres. E aqui vem a parte que eu falei para vocês da questão da traição, que é interessante da Assembleia. Porque se você tem uma Assembleia Legislativa, os jacobinos, que eram os radicais, eles nunca tinham a maioria. Porque o pessoal do centro se unia ao pessoal da direita e sempre ganhava a votação na Assembleia. E muitas leis impopulares passaram neste momento. Por exemplo, a proibição de sindicatos, né? Proibiram sindicatos e incentivavam os empresários rurais. Então, dava incentivo para quem tinha terra e tirava da população o direito de manifestação. Né? Expulsou a ideia de democracia aqui. Todo liberal conservador é antidemocrata, ele não quer democracia, isso é muito importante, ele acha que tem que ter um grupo que vai votar, porque ele tem condição de votar, ele não defende a democracia para todos, beleza? Impondo o voto censitário através de cidadãos ativos, aí que eu acabei de falar, a questão da traição. Ah, professor, mas você está falando aí com os conservadores, mas o Peter Burke, por exemplo, que é o liberal conservador da Inglaterra, apoiou a emancipação das 13 colônias, aliás, foram as aulas antigas que eu dei aqui. Óbvio, porque essa declaração, né, essa independência americana que foi em 1716 defendida por Burke, a democracia só é aplicada nos Estados Unidos em 1820, 60 anos depois praticamente. Ou seja, é uma mudança lenta, gradual para brancos, não incluía negro, não incluía indígena, não incluía mulheres. Olha aí, está tendo a transformação, mas ela está sendo lenta, não é de uma hora para outra como os nossos revolucionários aqui querem, tá? E aqui, então, você tem a vitória dos liberais burgueses em 1879 e 1791, né? O rei é preso, como eu falei, então essa é a primeira parte da característica que você tem dessa Assembleia Constituinte ou da monarquia constitucional, né, da Revolução. Nas próximas aulas, então, vão entrar o que vai acontecer agora, né, principalmente uma revolta interna na Assembleia, principalmente da ala mais radical, que não conseguiu ter acesso às mudanças. E aí a radicalização de vez da Revolução. Abraço para vocês.